Olá, alunos! Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje é questão importante, hein? Questão interessantíssima. Fique até o final. Vamos lá? Então, essa questão, de novo, com gráfico, né? Daí a importância. Eu gosto muito de questões com gráfico, né? Porque o aluno tem muitos alunos têm dificuldade com gráfico e eu vou desmistificar isso com os nossos problemas, tá bom? O que eu sempre falo para a gente tomar cuidado no gráfico? O que está representado nos eixos? Esse eixo y é a velocidade em metros por segundo. O eixo x é o tempo em segundos, né? Então, o que está acontecendo aqui? A velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Então, a gente tem uma variação de velocidade. Ele até coloca no próprio problema, ó, variação de velocidade, ok? Se a gente tem variação de velocidade, a gente está tratando de um movimento uniformemente variado. Lembra? Movimento uniformemente variado, a gente tem variação da velocidade uniformemente, ou seja, ela varia uniformemente a velocidade, por isso que é uma equação de uma reta. Ela está variando uniformemente. Um movimento uniforme, a gente tem velocidade constante. Eu vou até escrever aqui, ó. Movimento, vou colocar em vermelho para destacar. Movimento uniforme, a gente tem velocidade constante. Não esqueça, aluno, velocidade constante. No movimento uniformemente variado, a gente tem a velocidade variável, né? Variável, e ela varia uniformemente, ok? Beleza? Variável. Pronto. Ok? Então, vamos ler o problema antes disso, né? Para a gente dar continuidade. Questão 3. O gráfico abaixo representa a variação da velocidade de um móvel em função do tempo decorrido de movimento. Pode-se afirmar que a distância percorrida durante todo o movimento foi. Por isso que é importante a gente ficar ligado aí no que o gráfico está informando. Aqui o nosso gráfico ele está informando velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. É diferente do problema anterior que a gente resolveu. O problema da questão 2 era movimento uniforme, o gráfico era posição por tempo. Por isso que eu sempre falo para ficar ligado aí o que está sendo informado no gráfico, ok? Então aqui a gente tem variação da velocidade com o tempo. E ele pergunta, e o que ele pergunta? Ele pergunta distância percorrida, né? Ele pergunta a distância percorrida. Você vê que você não tira isso diretamente do gráfico, né? Diretamente não, mas indiretamente sim. E eu vou demonstrar como, tá? Então vamos lá. Como eu quero resolver essa questão? Tem duas formas de você resolver essa questão, tá? Eu vou resolver pelo método A, que eu acho assim mais interessante, porque tem muitos problemas que vai utilizar esse método, e um método B. Tá? O método A, a gente vai utilizar a famosa equação de Torricelli. Ok? Torricelli, melhor, né? Desculpa a pronúncia aí. Então, a equação de Torricelli. O que ela diz? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes o A vezes a variação do espaço, ok? Que é a distância percorrida que ele pede aqui, né? Por que eu utilizo a equação de Torricelli? Porque muitos problemas de movimento uniformemente variado,
o aluno deve utilizar essa equação. Essa equação. Por quê? Olha o macete. Por que eu utilizo essa equação? Porque quando você... Não sei se vocês notam, ela não depende do tempo. Essa equação não depende do tempo. Então, o problema é que você não é independente do tempo, você pode utilizar essa equação. Mas, professor, aqui o problema não está apresentando o tempo. A verdade é que esse gráfico todo aqui é para nos dar três informações importantes. A velocidade inicial, a final, tempo inicial, tempo final. E está implícito aqui a aceleração do movimento. Tá? Então, na verdade, a gente vai utilizar o tempo aqui para encontrar a aceleração. Esse é um problema que a gente vai tirar a aceleração e precisou do tempo, mas a maioria dos problemas, quando vai utilizar a equação da Torricelli, ele vai te dar 3 dessas 4 incógnitas que tem na equação. Professor, o que é incógnita e onde é que elas estão? Né? Incógnita seria um dos valores aqui, ó, que é representado por uma letra algébrica, ok? Uma letra nessa equação algébrica, melhor dizendo. Então, a velocidade final é poderia ser uma incógnita, a velocidade inicial ou uma incógnita também, a aceleração e a variação do espaço. Então, a equação de Torricelli geralmente você utiliza quando você tem 3 dessas incógnitas para achar uma quarta, ok? Então vamos continuar. Então, a gente precisa da velocidade final e a inicial, ela tá aqui informada no gráfico, ela começa em 20 e vai caindo com o tempo, né? Aqui, ó, o gráfico vai indo, ela vai caindo com o tempo vai aumentando e ela vai diminuindo a velocidade com o tempo. Lembrando que a gente sempre lê o gráfico da esquerda para a direita. Então, a velocidade inicial... Não. Então, a velocidade inicial é 20 metros por segundo. A velocidade final é zero. O tempo inicial é zero e o tempo inicial. E o tempo final é 4 segundos. Ok? Então, a gente já tem o V0 e o V. Falta achar o A. Como é que eu acho o A, professor? Assim, ó, a aceleração é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ok? A variação da a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. A variação do espaço pelo tempo é velocidade. A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ok? Então, a variação da velocidade vai ser velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, a aceleração vai ser igual a velocidade final, zero, menos da fórmula aqui, né? A velocidade inicial, 20, dividido pelo tempo final, 4, menos o tempo inicial, zero. Então, nossa aceleração vai ser igual a menos 20 dividido por 4, dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Se a gente olhar o problema anterior, a gente está vendo que isso aqui é uma reta, igual ao do problema anterior. Aqui é uma equação da reta, né? Dá para retirar essa equação da reta aqui também. Olha só que legal, olha só. A aceleração não é igual à variação do espaço, da velocidade, dividido pela variação do tempo. Porém, o tempo, geralmente, o tempo inicial eles colocam como zero, tá? É o início da nossa contagem, pode ser assim, início da contagem do movimento. Aí, geralmente, a gente coloca o tempo inicial como zero. Aí, t menos t0, zero. Passando esse tempo para lá multiplicando, AT igual a V menos V0, ok? Então, passando esse V0 para lá, ó, velocidade é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Essa é uma equação também que é interessante o aluno ter em mente para problema de movimento uniformemente variado. Outra equação é essa aqui, ó. Tá vendo?
Essa equação aqui veio dessa, né? Então, olha só, aqui a gente vê que é uma equação que representa, né, a equação do primeiro grau, que é a equação da reta, sendo a aceleração a inclinação, né, e aqui é a velocidade inicial ou termo independente de x, que é o próprio onde o gráfico corta o eixo y, né? Termo independente de x é onde o gráfico corta o eixo y, que é a velocidade inicial, dá 20. E a aceleração, que a gente descobriu, é a taxa de inclinação, né? A taxa de decrescimento nesse caso, né? De velocidade, que é menos 5 metros por segundo, ao quadrado. Opa, faltou o quadrado aqui. Menos 5 metros por segundo ao quadrado, né? Então, é, essa é a taxa de diminuição da velocidade, 5 metros por segundo a cada segundo, ok? Então, beleza. A gente fez isso aqui tudo e eu estou explicando aqui detalhadamente porque ainda a gente está iniciando os estudos, ok? Aí eu vou substituir agora na equação de Torricelli. A equação de Torricelli vai ser velocidade final ao quadrado, que é velocidade final, zero, né? Ao quadrado, igual a equação de Torricelli aqui, ó, que é 1. A velocidade inicial, que é 20, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o ΔS, que é o que a gente quer descobrir. Esse é um pouquinho aqui. Então, zero ao quadrado igual a 400 menos 10 ΔS. Ok? Passando 400, zero ao quadrado, zero, né? Poderia até apagar aqui. Vamos lá. Zero ao quadrado, zero. E 20 ao quadrado, 400. Então fica, passando 400 para o lado esquerdo, fica menos 400 igual menos 10 ΔS. Aqui o que a gente faz? Multiplica por menos 1, não é? Dos dois lados da igualdade, dos dois lados da equação, aí fica positivo, e a gente simplifica um zero do lado esquerdo com um zero do lado direito. Então a nossa resposta vai ser ΔS igual a 40 metros. Ok? Então, a nossa resposta seria item B. Ok? B. Beleza. Achamos a resposta. Eu vou responder, como é didático, eu vou solucionar esse problema da outra forma. Seria utilizando a equação horária do movimento, ok? A equação horária do movimento uniformemente variado. Caso o aluno não lembre a equação de Torricelli. No final do vídeo eu vou passar uma informação importante para você, aluno. Então fica até o final do vídeo, ok? Não saia daí. Então, o que acontece? O movimento uniformemente variado, a equação horária do movimento uniformemente variado é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação horária do movimento uniformemente variado, ok? Beleza. Então, a gente tinha que ter um referencial aqui, para o tempo zero, né? Porque aqui a gente está vendo o gráfico de velocidade por tempo. E ele pergunta a distância percorrida. A distância percorrida a partir desse movimento começando de 0 segundos. Então a gente poderia colocar um espaço inicial considerado, o referencial, de 0 metros, ok? Ou seja, o movimento a gente começar a contar a partir do zero, ok? 0 metros. Ou você poderia fazer assim, ó, S menos S0, que seria a variação de S, que é o que ele pede também aqui, ó, né? É o que a gente quer. Aí, em vez de você utilizar a equação assim, ficaria assim, ó, S menos S0 igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E S menos S0 é o nosso delta S, né? V0 ao t mais AT ao quadrado
Vou colocar um pouquinho mais abaixo. Só um pouquinho de paciência, ok, aluno? Delta S é igual a V0T mais A T ao quadrado sobre 2. Ok? É até a mesma resposta que está aqui na equação de Torricelli. Então, a gente tem o S0 agora que é 0, o V0 a gente tinha, lembra? O nosso V0 é 20 metros por segundo, ok? E a nossa aceleração foi o que a gente descobriu, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Né? O tempo a gente tem, né, que é o tempo no final do movimento, que é 4 segundos, o nosso tempo t é 4 segundos, é só substituir nosso tempo t aqui, ó, lá no gráfico, 4 segundos. Então, é só substituir na equação. Então, o nosso ΔS vai ser igual a V0, que é 20, vezes o tempo, que é 4, mais a aceleração, que é menos 5, vezes o tempo ao quadrado, que é 4 ao quadrado, dividido por 2. ΔS é igual a 20 vezes 4, 80. E aqui vai ficar menos, porque a gente tem mais com menos, menos. Né? Aqui é um produto, não é isso? Mais com menos, menos. Menos com mais aqui, menos. Né? E mais com e menos, desculpa, mais com menos, menos. Menos com mais, menos. E menos com mais da divisão, menos. Ok? Então fica 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, nosso ΔS, que tinha que dar a mesma resposta, né? 40 metros, nos confirmando que a resposta é a B. Ok? E para você que ficou até aqui, vai um macete aqui, ó. Você, aluno que tem dificuldade em saber, em decorar fórmulas, vamos assim dizer, né? São dois passos. O problema é você ter as fórmulas na sua mente e saber usá-las, né? Bom, saber usá-las, eu creio que é um dos passos assim, fundamentais. E você vai conseguir mais fazendo. Quanto mais exercício você fizer, mais você vai estar apto e mais hábil a fazer, a resolver problema. Então, eu indico você sempre fazendo mais problemas. Mais problemas. Ok? E assista meus vídeos, que também você vai ter vários problemas aí como exemplo aí para resolvidos. Para você, se você tiver com alguma dúvida, assiste os meus vídeos, que tem muito vídeo interessante que vai abrir a sua mente. Mas antes disso, você precisa saber as equações. Então, se você não sabe as equações, como é que você vai para esse passo de saber utilizar as equações? Então, você tem que saber. Então, como é que você faz isso? Para você que está começando a fazer esse tipo de problema ou que tem dificuldade, eu indico toda vez que você for fazer problema de movimento uniformemente variado, movimento, a gente vai ver mais à frente, movimento circular, movimento circular uniformemente variado. Mas por enquanto vamos deixar no movimento uniformemente variado, ok? Que é característico desse problema específico. Aí você tem que, todo problema que você fizer, anota as fórmulas, ok? Anota as fórmulas do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, antes de começar o problema. Antes de começar o problema, você vem, anota as fórmulas de movimento uniforme. Qual que é? Velocidade igual a delta S sobre delta T, ok? Aí a gente tira dessa equação, muito parecido com o que eu tirei da aceleração, você tira a famosa fórmula do sorvete. Sorvete é igual a S igual a S0 mais VT, ok? E essas são as duas principais. A gente tem também essa aqui, velocidade média, distância sobre o tempo, que é bem parecido com o que está aqui. Só que essa aqui é como se tivesse a velocidade média, você tem que considerar um movimento geral como um todo, entendeu? A distância que ele percorreu, ou seja, se ele foi para um lado, foi para o outro, fez curva, você tem que considerar essa distância. E dividir pelo tempo máximo, e tempo máximo não, o tempo total que ele fez, que ele transcorreu, entendeu? Esse deslocamento.
Deslocamento não, desculpa. Essa distância percorrida. Tanto é que eu chamo um de ΔS e o outro de distância, porque ΔS é a posição, o deslocamento. E distância é o quanto ele percorreu durante essa trajetória, ok? Tem uma diferençazinha. Mas, beleza. E a outra, as equações, é a do movimento uniformemente variado. Quais são elas? A gente viu aqui. A gente viu a equação horária, lembrando que essa aqui é uma das mais importantes, né, que é a equação horária. A gente vai tirar a equação horária agora do movimento uniformemente variado. Qual que é? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, ok? A gente viu a da aceleração, que é ΔV sobre ΔT, que é igual a velocidade final menos a velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E a gente tirando dela, a gente conseguiu chegar na velocidade na equação da velocidade, né? Que é essa aqui, velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Okay? E, por fim, a equação de Torricelli. A equação de Torricelli nos diz que a velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Eu sei de qual porque eu já fiz muito problema desses movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Porque no início eu também tinha dificuldade. Mas a partir do momento que você vai resolvendo, vai anotando, você tem uma ferramenta para poder resolver esse tipo de problema. E aí, se você olhar um dos meus vídeos, eu falo como é que você utiliza a equação. Desculpa. Como que você utiliza a equação, as equações nos problemas. Você tem que saber o que significa cada termo. Você sabendo o que significa cada termo da equação vai facilitar muito na hora de você resolver o problema, ok? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esteja se inscrevendo em nosso canal. E te aguardo na próxima, ok? Um abraço, até mais.